Estamos aqui com um vídeo bem diferente, pois é. Pela primeira vez eu tô fazendo aqui um react. E é o seguinte, né? Eu tô planejando um vídeo um pouco mais longo, que vai demorar um tempinho a mais pra sair. Então, quando tiver vídeos que são mais longos do que eu imaginei, que vão demorar mais pra sair, eu vou gravar reacts e coisas mais simples pro canal não ficar parado. Então, e é o seguinte, 10 mais 10 é 20. Esse é um vídeo do Super Geekverso, é um canal muito bom que eu gosto bastante, que é Sasuke Hebi versus Jiraiya, quem venceria. E, bom, eu não vi o vídeo, eu vou assistir aqui e dar minha opinião pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu posso fazer react de outros vídeos de outros canais aqui futuramente. E vamos lá, é um canal que eu gosto bastante, tá? Vão lá e assistam o vídeo original, deem like, eu vou colocar o link aí na descrição. E vamos lá, dando a minha opinião já de começo, eu imagino que o Sasuke vença, tá? O Sasuke Hebi... Ah, não, pera, esse é o Sasuke Hebi, não é o Sasuke Mangekyou, ok, não. Eu tava achando que seria o Sasuke com o Mangekyou. Se fosse o Sasuke com o Mangekyou, ele venceria, mas o Sasuke Hebi, pré-luta contra o Itachi, com o Sharingan base... Cara, eu vou de Jiraiya, tá? Eu vou de Jiraiya, mas vamos ver o que o Geek vai falar. Vamos ver aqui se eu vou concordar ou não com a opinião dele. O Sasuke do começo do Shippuden conseguiria vencer o Jiraiya? Será que o Sasuke da fase Hebi conseguiria vencer um Sannin lendário? E bem, os fãs do Sasuke afirmam que sim, pois o Sasuke de fato já havia vencido o Orochimaru, que também era outro Sannin. De fato venceu o Orochimaru, mas o Orochimaru tava doente, né? Vamos considerar isso. O Orochimaru não devia estar com nem 10% do poder dele nessa luta. Porém, os fãs do Jiraiya afirmam que o Sasuke iria virar comida de sapo. Isso porque o Sasuke só teria conseguido vencer esse Orochimaru aqui porque ele estava sem os braços. Porém, o Jiraiya não teria esse problema. Mas e aí, quem você acha que venceria e o porquê? E caso ainda não tenha ficado claro... De começo eu acho que Jiraiya, porque o Jiraiya tem bem mais jutsus do que essa versão do Sasuke. Então, eu acho que é mais provável do Jiraiya vencer. Sasuke Hebi, que lutou contra o Deidara e também contra o Itachi. E o Jiraiya meio que tanto faz, pois tecnicamente, desde sua primeira aparição em Naruto Clássico, ele já tinha todos os seus poderes. Meio que Jiraiya já apareceu em seu auge. Como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada participante, começando Quer dizer, talvez o Jiraiya não esteja no auge dele, porque ele já tá meio velho, né? Ele já tinha mais de 50 anos quando ele apareceu, então, tipo... Não exatamente o auge, mas a gente nunca viu ele mais novo, basicamente. A gente viu pouquinha coisa, mas nunca uma luta séria, então acho que não adianta muito, né? E bem... E habilidades principais relembradas, agora vejamos como seria esse combate histórico. E a primeira coisa que a gente já descarta seria, com certeza, o Taijutsu puro. O Jiraiya geralmente usa mais os ninjutsu em seus combates, e o Sasuke geralmente prefere o Kenjutsu com sua espada. E eu acho que não seria muito inteligente pro Jiraiya tentar se aproximar do Sasuke com ele usando uma espada, principalmente se ele colocar Chidori, né? Então o Taijutsu puro não iria rolar. Porém, analisando os estilos de combate de cada participante, o mais provável seria o Sasuke ir pra cima com sua espada. E caso o Jiraiya tentasse comprar esse combate de curta distância, ele sairia na desvantagem. Primeiro porque o Sasuke tem o Sharingan, que naturalmente gera vantagem em combates de curto alcance por sua antecipação de movimentos. E o segundo motivo é porque o máximo que o Jiraiya poderia fazer seria tentar combater a espada do Sasuke com a kunai. Porém, o alcance da espada deixaria o Sasuke em total vantagem, além do Sharingan. Então, experiente como o Jiraiya é, eu duvido que ele iria comprar essa briga de curto alcance. O mais provável seria ele já invocar seus ninjutsus para jogo e começando por suas técnicas de fogo. Mas ainda assim, elas seriam inúteis contra o Sasuke, e isso por vários fatores. O próprio Sasuke tem bem mais técnicas de fogo que o Jiraiya, né? Então acho que seria bem inútil. Ele consegue desviar de ataque de fogo nesse anime. Isso chega até a ser ridículo. E o segundo motivo é a antecipação do Sharingan. Mano, ataque de fogo é a parada mais inútil em Naruto, né? Porque todo mundo desvia tipo, acho que nunca nenhum jutsu de fogo acertou alguém. No máximo, sei lá, um Katon do Sasuke acertou o braço do Itachi. Tipo, só o braço, só. Então E teve uma cena que o Katon do Sasuke até chegou a acertar o Naruto, só que ele nem sentiu nada. Duas cenas até. E tipo, o Naruto só não sentiu. Literalmente o fogo só passou por ele e nada aconteceu. Isso não faz nem sentido, mas tá bom.
No Sharingan é muito fácil ver através do jutsu e antecipar uma defesa ou esquivar do ataque. E o terceiro motivo é que o Sasuke é um Uchiha. Ele literalmente leva o leque de seu clã nas costas. O estilo fogo é uma de suas especialidades. Sim. Logo, ele pode simplesmente responder o Katon do Jiraiya com seus próprios jutsus de fogo. Então, Sim, até sim. aqui, não seria o Katon que iria E decidir. o Sasuke, eu acredito que tenha Katons melhores que o Jiraiya, né? Ele demonstrou mais, então, pois é. Essa luta. Já quando falamos das técnicas de cabelo do Jiraiya, elas não seriam eficientes nesse combate. Mais uma vez, devido ao Sharingan, seria simples Não meia são atrás rápidas o suficiente para pegar o Sasuke. vitória dos ataques e com sua espada Kusanagi banhado no Raiton cortar qualquer investido de cabelo. E até mesmo no último segundo, o Sasuke pode usar o Chidori Nagashi e mandar o Raiton diretamente para o Jiraiya por meio de seus cabelos. Já Sim. aquela defesa do Jiraiya de cabelos pode ser efetiva contra ataques tradicionais, como socos e chutes, mas contra jutsus como a lança Chidori e não ia Chidori servir Nagashi, ela seria inútil. Então o Jiraiya teria que ficar esperto para não ser pego por esses ataques enquanto usava sua juba como defesa. Porém, com a sua grande experiência, é totalmente possível que ele consiga sair dessa. Já o Rasengan, não existe nada que prove que ele seria efetivo contra o Sasuke. Isso porque com o Sharingan... Provavelmente vai dar aquele mesmo embate de Rasengan versus Chidori que a gente já tá cansado de ver. Mais uma vez, é muito fácil de esquivar do ataque. Muitos acham que porque o Sasuke sempre chocou seu Chidori com o Rasengan do Naruto, seria impossível desviar do ataque. Porém, estão enganados. O Sasuke já desviou de ataques mais rápidos seria que o Rasengan, bem possível. por exemplo, contra o Kilebi, banhado no manto Biju, onde o próprio Kilebi se impressionou e assumiu que o único que já havia conseguido fazer isso era o Haikage. E falando nele, o Sasuke facilmente também conseguiu desviar de seu ataque de alta velocidade e ainda assim encaixar o seu Chidori. Então sim, o Sasuke sempre pôde desviar do Rasengan. E o Jiraiya, em velocidade, não é nada comparado ao Haikage, né? Então, o Sasuke realmente tem essa vantagem. Pois é, de começo eu tava pensando no Jiraiya, mas se pau o Sasuke levem por causa do Sharingan, não tem como, cara, o Sharingan é bem roubado. Luta e contra-atacar, porém ele sempre escolheu medir forças com o Naruto. Mas dito isso, o Jiraiya não conseguiria tocar no Sasuke com seu Rasengan. Mas aqui nós estamos esquecendo de algo muito importante. O Jiraiya é conhecido por seus sapos, e aqui com certeza ele tentaria usar suas invocações. Os sapos podem... Bem, se o Jiraiya invocasse... Os sapos podem nivelar bem o jogo. O estômago do sapo ele conseguiria colocar uma certa pressão no Sasuke. Porém o Sasuke tem duas formas de lidar com isso. A primeira seria usando alguma variação do Chidori. No clássico, o Chidori já conseguiu gerar esse dano no ambiente sem nem sequer ser efetivado. Além de que o Raiton é um dos melhores elementos para cortar e para perfurar. Então não é nenhum exagero falar que o Sasuke conseguiria sair de dentro desse estômago com seu Chidori. Mas em todo caso, ainda tem uma segunda opção, que seria o Sasuke usar uma invocação gigante. Pois é, o Sasuke já tinha cobras nesse momento, né? Ele já invocou até o Manda. Apesar de que o Manda não é a melhor cobra para se invocar, mas... porque o Orochimaru tinha dificuldade para controlar ele e tal. Mas talvez se o Sasuke usar um Genjutsu no Manda, igual ele fez na luta contra o Deidara, e fazer o Manda atacar o Jiraiya ou coisa assim, talvez não seja impossível. Então, nesse caso, pode ser que dê uma boa nivelada ainda assim. Aquilo ainda é o estômago de um sapo que é invocado para reforçar o ambiente. Porém, se o Sasuke usar alguma de suas invocações gigantes, o ambiente seria facilmente explodido da mesma forma que aconteceu quando o Naruto explodiu uma serpente de dentro para fora. Então o estômago de sapo não daria certo aqui. E nessa situação, o Jiraiya obviamente iria responder com alguma invocação para peitar as invocações gigantes do Sasuke. Mas o Sasuke poderia também responder esse ataque controlando a invocação do Jiraiya, e isso com seu Sharingan. O Sasuke já ainda tem isso, ele ainda pode controlar os sapos com o Genjutsu, né? Eu não tinha pensado nisso também. O próprio Manda, que é uma das invocações mais fortes da série, a se sacrificar por ele por meio do Genjutsu do Sharingan. Então, controlar alguma invocação do Jiraiya não seria tarefa difícil. O Jiraiya até pode tentar segurar as invocações com seu pântano infernal. Vimos que no clássico isso foi o suficiente para segurar duas invocações de serpente. E na teoria, dependendo do tamanho da serpente, esse pântano seria inútil. Assim como foi contra o próprio Manda. Porém, para ir mais a fundo nisso, teria que fazer todo um cálculo de tamanho da Oda e do pântano do Jiraiya. E isso meio que não vale a pena. O mais sensato é apenas retirar as invocações de ambos os lados. O Sasuke pode controlar as invocações do Jiraiya e assim as anular. E o Jiraiya pode teoricamente prender as invocações do Sasuke na lama. Sendo assim, a luta volta para o básico. Porém, a essa altura, o Jiraiya já gastou todas as suas fichas. Só resta uma saída, o abençoado modo sábio. Cara, isso daí seria um problema, porque o Jiraiya já teria dificuldade de acertar o Sasuke normalmente. Agora imagina ele tendo que ficar vários minutos com
as mãos juntas e tal, sem poder lutar direito. Acho que não. O modo sábio nessa luta acho que não seria uma boa escolha, não, tá? Já falei antes e repito, o modo sábio do Jiraiya não é viável em situações normais. Contra o Pain, ele precisou de ajuda de uma invocação para fugir, pois ele fica com as Sim, mãos... e ele ainda teve que ficar se aproveitando do cenário e se escondendo e tudo mais. Teve que fazer várias maracutaias aí pra poder fugir do Pain. Então, contra o Sasuke, tipo, dependendo do ambiente, não seria viável, né? paralisadas por um tempo para reunir energia, e ele teve a vantagem da arquitetura a seu favor. Porém, em uma situação imparcial, isso não aconteceria. Não é à toa que esse modo Exatamente. sábio só apareceu. A gente teria que basicamente favorecer o Jiraiya colocando ele em um cenário parecido com o da luta contra o Pain, com vários esconderijos, vários canos, labirintos e tudo mais. Isso aí já seria favorecer o Jiraiya. Uma vez. Já o Sasuke teria algumas formas de vencer o Jiraiya base, e se você for atento, você já deve estar ligado. Como eu mencionei antes, o Sasuke tem total capacidade de acertar um Chidori nesse Jiraiya base, pois esse Sasuke era extremamente rápido. E o único motivo para ele chocar seu Chidori contra o Rasengan do Naruto é a rixa pessoal que os dois tinham. Porém, contra o Jiraiya, não tem por que ele colidir o ataque. Ele pode simplesmente desviar do ataque e acertar o Sannin. Além de que, se você acha esforçado, é só adicionar a marca da maldição. Marca essa que o Sasuke pode... Cara, eu tinha até esquecido da marca da maldição. Pois é. Rapaz, acho que não tem como pro Jiraiya, não. ativar instantaneamente a qualquer momento. E isso é totalmente plausível, pois desde Naruto clássico que a marca já ampliava a velocidade do Sasuke drasticamente. Então, uma investida com a sua velocidade ampliada pela marca e também com o Chidori fortificado pela marca, o Sasuke poderia sim vencer o Sannin lendário, que vale mencionar que não tem nenhum poder de super regeneração. Então, se ele fosse acertado em cheio por um Chidori, seria fim de luta. Porém, se você acha esforçado, calma aí que eu ainda não acabei. O Sasuke ainda tem o poder que vocês mais odeiam, que seria os Genjutsu do Sharingan. E aqui, bora destrinchar isso para ficar claro e não sobrar dúvidas. O Jiraiya mostrou... Aí, isso depende muito, porque os Genjutsu do Sasuke não são tão potentes quanto os do Itachi, ainda mais nessa época. Então, não tem muito como saber se o Jiraiya resistiria ou não. Porque a gente sabe que ele sabe a técnica para poder sair do Genjutsu, porém a gente não sabe qual o nível de controle dele sobre isso, a gente não sabe, a gente nunca viu o Jiraiya caindo em Genjutsu e saindo para saber até qual nível de Genjutsu ele aguenta, porque não é só usar a técnica e pronto, né? A gente viu que o Naruto, por exemplo, que não tem tanto controle assim, ele usou essa técnica contra um Genjutsu básico do Itachi e não funcionou. Então não é igual mágica, a pessoa tem que ter um controle, tem que ter um certo nível do Genjutsu, nível de controle da pessoa e tudo mais. E não tem muito como saber qual nível o Jiraiya chegaria. Então fica meio na dúvida. Mas tem aquela questão também de que o Jiraiya pode só evitar olhar nos olhos do Sasuke. Tipo, a gente não sabe a que nível que ele tem essa habilidade, porque não é algo fácil você lutar contra uma pessoa sem olhar nos olhos dela, né? O próprio Gai precisou de treino para isso. Então não tem como saber a que nível o Jiraiya faria isso e nem se ele evitaria isso, né? Às vezes o cara poderia ser arrogante e só olhar nos olhos do Sasuke, igual ele fez com o Itachi mesmo. Então, nesse caso é bem complicado. Não tem muito como saber se o Genjutsu seria eficaz, se o Jiraiya conseguiria se libertar, se ele conseguiria ou não, se ele conseguiria ou não evitar contato visual com o Sasuke. Isso são coisas que são várias variáveis. Por isso que ele é uma parada complicada, porque tem várias variáveis do que pode acontecer em uma luta. Uma forma de combater Genjutsus. Porém, como vimos, isso não deu certo quando Naruto usou contra o Genjutsu do Sharingan base do Itachi, que era apenas um clone com 30% do poder. Pois é. Mas e aquilo também é o Itachi, né? Tipo, o cara é o GOAT dos Genjutsus do anime. Então, tem níveis e níveis, né? Vamos ver o que o Geek vai falar. Te fala que o Genjutsu do Itachi só deu certo porque o Naruto tinha um controle de chakra ruim. Porém, isso não faz nenhum sentido. Também tem isso. O Naruto tem um controle de chakra péssimo. Naquela fase, Naruto já conseguia usar o Rasengan, que é dito como o ápice de controle de chakra para o ninja. O Naruto já conseguia fazer uma porrada de clones das sombras com muita eficiência. Sem falar que sim, ele também conseguiu dominar a técnica de quebrar Genjutsu. Em nenhum momento foi dito que o Naruto não conseguiu dominar essa técnica. Muito pelo contrário, o próprio Itachi reconhece a evolução do Naruto e o elogia. Então essa história... De fato, o Geek tem um bom ponto aqui. Só que o controle de chakra do Jiraiya, ele parece ser melhor que o do Naruto. Tipo, ao que tudo indica que o Jiraiya tem mais... Tipo, o Naruto ele pode ter um controle de chakra bom, melhorou.
melhorou em relação ao clássico, mas o Jiraiya ainda me parece ter um controle de chakra melhor que o Naruto, apesar de não ter uma garantia sobre isso, já que os dois conseguem fazer Rasengan e tudo mais. E quanto aos clones, eu não sei se isso é uma boa referência para controle de chakra, porque o Naruto ele já fazia clones desde o comecinho do clássico, e mesmo assim os personagens ainda falavam como o controle de chakra dele era péssimo, né? O próprio Ebizu, o Kakashi lá no Trem das Árvores, eles sempre falaram isso, mesmo o Naruto já fazendo uma porrada de clones. Então, a questão dos clones eu não sei se é um bom parâmetro para isso, não. Só não conseguiu quebrar o Genjutsu porque tinha um controle de chakra ruim é mentira inventado pela fã de Naruto. Isso nunca foi falado no mangá. Tá, mas então... De fato. De fato, não foi necessariamente falado, mas eu acho que faz sentido sim, considerando o que foi estabelecido no anime, porque eu acho que juntos os dois, né? O Itachi sendo o melhor, basicamente, em Genjutsu do anime, e o Naruto não tendo um controle de chakra tão bom assim. Eu acho que juntou esses dois pontos. Acho que não foi só um. Acho que não foi nem só um, nem só outro. Por que o Naruto não conseguiu? E a resposta, na verdade, é simples. Os Genjutsu Sharingan são extremamente mais poderosos que os tradicionais. A Kurenai é considerada uma especialista em Genjutsu. E ainda assim, Pois o é, Itachi debochou foi do solado. Genjutsu dela, falando que um Genjutsu daquele nível não funcionaria nele. Além de que essa forma que o Jiraiya ensinou ao Naruto de quebrar o Genjutsu foi uma forma comum, que geralmente serve para Genjutsus comuns, e não de Genjutsus de Genkais como o Sharingan. Ah, mas se o Jiraiya sabia que o adversário do Naruto tinha o Sharingan, então por que ele ensinou a técnica se ele sabia que não daria certo? E amigão, o que tu escolheria? Nem tanto. Isso daí, essa técnica poderia não ser tão útil quanto o Itachi, mas pode ser útil. Poderia ser útil se o Naruto caísse em Genjutsu por outra pessoa futuramente. No lugar deles, ter algo para tentar contra o Genjutsu inimigo ou só aceitar que iria perder sem ter nada para usar? Exatamente. Obviamente, o melhor que o Naruto poderia fazer era aprender a técnica, porém em nenhum momento isso garantia que daria certo. E isso não sou eu que estou falando. O próprio Naruto questiona. Beleza, e se eu usar essa técnica e não der certo? E aí o próprio Jiraiya fala, se não der certo, só resta aceitar e torcer para um companheiro ajudar. Essa técnica poderia sim quebrar um Genjutsu, como aquele do Kabuto em Naruto clássico ou até o da Kurenai. Porém, o Sharingan está em outro nível. O Sasuke todo ferrado controlou um ser super poderoso como Manda. Mais que isso, o Sasuke analisado já conseguiu subjugar a vontade inimiga como mostrado contra o Jugo. Se ainda tá achando pouco, então vamos à carta da final. O Sasuke já conseguiu colocar sob Genjutsu o Deidara, personagem esse que canonicamente treinou especificamente para não cair em Genjutsu Sharingan. Porém, que ainda assim caiu no Genjutsu do Sasuke. Além disso, o Sasuke tem... Mas isso é até meio vago, porque como será que ele fez isso? Como será que ele treinou o olho dele pra não cair em Genjutsu Sharingan? Tipo, essa parada ficou meio mal explicada, mas de todo jeito foi estabelecido isso, né? Marca da maldição, que ele pode ativar a qualquer momento e instantaneamente. Foi com a marca que o Sasuke subjugou a mente do Orochimaru na própria dimensão dele. Ou seja, o up mental que o Sasuke ganha com a marca é absurdo, além de também ter usado a marca para resistir ao Tsukuyomi do Itachi. E para fechar de vez, o Jiraiya não tem feitos relevantes saindo de Genjutsu. Ah, mas ele olhou nos olhos do Itachi no clássico, então ele se garante? Bem, as coisas não funcionam. Cara, esse argumento não vale muito não, porque tipo, o Itachi só não quis colocar o Jiraiya em Genjutsu aí, né? Já que o Itachi, ele basicamente estava fazendo um teatro ali, né, e tudo mais. Se ele vencesse o Jiraiya ali, ele seria basicamente obrigado a levar o Naruto, ele não teria mais desculpa para dar pro Kizami, e não era isso que ele queria, então ele não poderia ter matado o Itachi ali. E eu não tô falando nem só de Genjutsu base, porque o Tsukuyomi não tem nem desculpa, tipo, o Tsukuyomi nem tem como você arrumar uma desculpa pro Jiraiya sair, porque foi dito que só o Tiras podem sair do Tsukuyomi. Então isso daí não é nenhuma desculpa. Assim, sabe quem pensou parecido e ainda tomou o Genjutsu? Pois é, o Orochimaru, outro Sannin lendário. E diferente do Jiraiya... Ok, eu achei que ele ia falar do Kakashi, mas tá bom. O Orochimaru tem a nota máxima em Genjutsu no databook. Já o Jiraiya não só não tem a nota máxima no databook, como ainda assumiu no mangá ser ruim com Genjutsu. Então o Sasuke teria aqui duas formas de vencer. Genjutsu mais marca da maldição, ou Chidori mais marca da maldição. Mas e se por algum milagre o Jiraiya ativasse o modo sábio? Ele não venceria? Bem, o Odama Rasengan é poderoso, mas para o Sasuke desviar com o Sharingan é muito simples. O Goemon também é muito brabo, porém o Sasuke pode sair do alcance facilmente com as asas da marca da maldição. Na porrada, o Sasuke também ganha buff da marca, porém ainda tem o Sharingan, então a vantagem ainda é dele. Mas e o Genjutsu Sonora, não daria certo?
Bem, se o Sasuke ficasse igual um bobo esperando, sim. Porém, leva muito tempo para esse Genjutsu fazer efeito. Não teria como esse Genjutsu funcionar, porque não ia ter tempo. E, tipo, de novo, a gente teria que favorecer o Jiraiya colocando eles em um cenário labiríntico, coisa assim, mas a gente teria que favorecer o Jiraiya. Ele escutou de longe esse Genjutsu, correu na direção do Jiraiya. Chegando lá, ficou lutando com ele e só depois de um tempo o Genjutsu fez efeito. E nesse meio tempo, dado o Sasuke fazer 1 milhão de coisas. Além de que, seja sincero aqui, o que você acha mais provável? O Jiraiya demorar 3 episódios para entrar no modo sábio, ficar mais 5 capítulos carregando o Genjutsu sonoro e o Sasuke esperando que nem um tonto e perder, ou o Sasuke ativar a marca da maldição, coisa que ele pode fazer a qualquer momento e de forma instantânea, e lançar seus cartões abonados pela marca pra cima e descer um Kiri no Jiraiya. Acertou um Kiri? Pois é, tem o Kirin ainda. Uma luta. Obviamente é muito mais realista o Sasuke preparar o Kiri do que o Jiraiya conseguir ativar o Genjutsu sonoro, até porque o Sasuke ativa a marca da maldição quando quiser de forma instantânea. Já o Jiraiya não pode fazer o mesmo com o modo sábio. Então, depois de tudo isso, obviamente o vitorioso seria, sim, o Sasuke Hebi, pois ele mostra... Ok, me convenceu. Sasuke Hebi ganha. No mínimo 3 formas claras de vencer o Jiraiya. Enquanto o Jiraiya, teoricamente, só consegue uma forma de vencer o Sasuke, que seria o Genjutsu sonoro. E de verdade, tem que fazer um senhor roteiro pro Sasuke ficar paradinho lá sem entender nada e aceitar que vai cair no Genjutsu. E galerinha, eu não vou mentir pra vocês, não. Quando eu pensava nessa luta, eu pensava assim que o Jiraiya iria vencer devido à sua fama. Porém, quando a gente coloca na mesa as formas que o Jiraiya tem para vencer o Sasuke, fica claro que ele não venceria, pois o Jiraiya não mostrou praticamente nenhuma forma real de vencer, sem dar aquela forçada absurda, como por exemplo o Genjutsu sonoro. Então sim, não tem dúvida, não tem choro. O vencedor de hoje é o Sasuke Hebi. E se você chegou até aqui, provavelmente você gostou. Ok, muito bom vídeo, curti. Já deixei meu like, deixem o seu like também, se inscrevam no canal do Geek. E, cara, concordo com o resultado, tá? Faz bastante sentido, de fato me convenceu. E cara, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu react aqui também. Se vocês curtirem, eu posso fazer react de outros vídeos de outros canais, do Geek também. E surgiram aí canais para fazer react. E é isso então. Obrigado por quem assistiu até aqui. Deixem um like no meu vídeo, deixem um like no vídeo do Geek também. E até a próxima.